Oi, boa noite. Estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Boa noite, Vitória. Como vocês estão? Vamos ver quem vai chegar aqui sexta-feira à noite. Sexta-feira não é pra qualquer um não, viu? Só pros realmente dedicados. Obrigada. Como vocês estão? Como iniciou aí o final de semana, sexta-noite, com live? Rio Grande do Sul. Então, hoje nós vamos falar sobre o tema sexualidade e valor feminino. É um tema que tem chegado muito nas caixinhas, né, em relação a essa questão de a partir de quando se envolver sexualmente, depois de quantos encontros, o primeiro encontro. Então, assim, é até preocupante, né, a quantidade de perguntas que aparecem sobre isso. Mas quem leu o Manual Feminino já sabe disso. Tá lá na parte 16, se eu não me engano, né? Inclusive, teve até um dia que uma seguidora, ela comprou o manual, mas não leu. E aí, ela, vamos dizer assim, que ela errou nessa parte, né? Ela se envolveu rápido demais e depois que ela foi ler o manual, ela mandou mensagem falando assim: se eu tivesse lido o manual antes, eu não teria errado. Porque o que acontece é premeditado já, né? Mas vamos começar, né? Aos poucos as pessoas vão chegando e vão pegando o gancho aí do assunto. Queria agradecer vocês pela participação no evento A Beleza e o Poder do Feminino, né? Que foi o evento de lançamento do curso. E quem não viu, eu recomendo rever, né? Lá eu compartilhei, apesar de que o vídeo está cortado, porque quem assistiu viu que o início da live foi perdido, mas eu contei parte do meu processo, né, da minha trajetória, a minha passagem, que eu digo que é o lado de lá pro lado de cá, e compartilho muito o que tem no curso, qual o objetivo do curso, né? Então, vamos lá. Quem está no curso, tem alguém aí do curso? Quem ainda não está, hoje é o último dia de inscrição, viu? As inscrições vão fechar hoje. Não sei que dia vai reabrir e nem por qual valor vai reabrir. Mas todo o curso tá. Eu fiz uma metodologia em 6 aulas apenas, porque eu também não gosto de coisas muito longas, porém gosto de coisas profundas. E no curso eu especifiquei os tópicos que trata desde o ordenamento interno, que a gente tanto vê por aqui, né, dessa busca por coisas elevadas, quanto sobre polaridade masculina e feminina e como ser mais feminina, tá? Então, tá um curso muito simples de entendimento, porém muito profundo em relação ao resultado, tá? As meninas que estão no curso estão num grupo de WhatsApp comigo. Hoje a gente conversou um pouco, tirei algumas dúvidas e elas estão, né, tem um grupo de apoio, é muito bom para pessoas que estão nessa mesma caminhada. Vamos pro assunto de hoje, sexualidade e valor feminino. Primeiro, a gente precisa entender que a mulher, ela nunca esteve tão livre, mas também nunca esteve tão desordenada. Nunca esteve tão livre, mas nunca esteve tão escrava e tão em crise de si mesma, né? Porque aquele que não sabe usar as regras da natureza se torna
escravo das suas paixões. E quem se torna escravo das suas paixões regride, né, em relação à espécie. A gente sempre tem que se questionar o porquê das nossas ações. O chamado aqui é sempre a ter essa profundidade, esse olhar mais verdadeiro em relação a tudo. Então, quando eu paro para pensar em relação a quantas mensagens eu recebo, quantas caixinhas as mulheres estão lá perguntando, né? Quando eu posso me envolver sexualmente, quando eu devo, quantos encontros esperar, aconteceu no primeiro encontro e agora como reverter porque ele se afastou. Mais uma vez, quem lê o manual sabe o porquê que isso acontece, né? E o porquê não é o mais adequado. Aí a gente entra na questão, né, da liberdade feminina, do relativismo, do feminismo, do liberalismo. Nós podemos fazer tudo que quisermos. Porém, nós temos que entender que nós não podemos fugir das consequências. E aquilo que eu repito constantemente, eu me torno aquilo. Né? Eu me torno o que eu faço e o que eu falo constantemente. Então, a gente precisa entender, primeiro, que não existe igualdade e não tem como eu querer ter a mesma liberdade sexual que o homem tem e querer não ter as mesmas consequências, porque somos diferentes, né? A consequência é diferente, a natureza é diferente, a cognição, o corpo, o emocional é diferente. Então não tem como eu querer imitar um homem se o que eu vou ter de retorno emocionalmente não será o mesmo que o homem tem. A natureza do homem é para fora, a natureza da mulher é para dentro. Então ela vai querer tudo, né? Ela vai pegar tudo para ela. Naturalmente a gente sabe que a mulher, ela tem uma necessidade de se sentir protegida, né? Então, inconscientemente, ela acredita que... Nós sabemos que a mulher tem a necessidade de proteção e o homem tem a necessidade de sexo, certo? Inconscientemente, a mulher acredita que se ela der ao homem o que ele quer, que é o sexo, ele dará a ela o que ela quer. Ou seja, se eu der o sexo, ele me dará proteção. Porém, o homem ele só é capaz de proteger verdadeiramente uma mulher que ele se compromete com ela, né? Ele só é capaz de amar aquilo que ele se esforça para ter. Se o homem não tem espaço para te conquistar, visto que, como eu respondi na caixinha anteriormente, inconscientemente é o que ele mais quer, no nível carnal, no nível instintivo, é o que ele mais quer. Tá? Ainda que seja um homem maduro, que seja um homem ordenado, é o que mais importa para ele. Tá? Então, você, como uma mulher sábia, deve saber conduzir esse objeto de desejo para o que você quer. Por isso que a gente diz que é a mulher que conduz a relação, né? A gente vai conversar com o homem nesse inconsciente dele. Então, quando você entrega tudo para ele, em poucos encontros, né? Como na caixinha lá hoje, no primeiro encontro, ele não tem tempo de te conquistar, ele não tem tempo de conquistar nem o seu emocional e nem o que ele quer, que é o sexo. Então você entrega tudo e ele não tem tempo para criar o vínculo emocional, porque geralmente o homem cria esse vínculo emocional nessa conquista, nesse desafio de eu preciso conseguir, preciso conquistá-la emocionalmente e consequentemente sexualmente também. Porém, se eu já chego e já entrego tudo para ele, sem ele nem fazer muito esforço, então, inconscientemente também e naturalmente ele vai dizer aquilo que eu não precisei me esforçar muito é porque não tem muito valor. Aquilo que eu não preciso dedicar, que eu não preciso dar o mínimo de mim, eu não valorizo. Não valorizo. Né? Nós mulheres também não. O homem mais ainda, porque ele é instintivamente, mais uma vez, movido pela caça. Ele precisa caçar, ele precisa ir até. Por isso que os homens gostam tanto de medalhas, de troféus, de carros, né, diferentes, sei lá.
Porque eles precisam mostrar a força deles a partir do que eles conquistam. Por isso que se diz também que a mulher é a coroa do homem. Ou seja, é o troféu, é aquilo que ele quer mostrar que conquistou. Porém, se não tem valor, porque não demandou esforço, então é isso aí, eu não vou me esforçar para manter algo que não tem valor, porque afinal de contas eu consegui fácil. Então eu não preciso ali ter aquele cuidado, ter aquela atenção, ter aquela manobra ali. Porque se a princípio eu conseguir fácil, eu coloco ali na estante e vou tentar conquistar algo mais valoroso. Tô falando que isso é bom, que isso é justo? Não, tô falando que é a natureza e a gente não consegue mudar a natureza, tá? Aí, ok, a gente já entendeu mais ou menos, superficialmente, como que funciona essa parte inconsciente do homem. Agora, voltando pra você, pra mulher. A gente sempre precisa entender a origem das coisas. A origem feminina, a mulher, o corpo da mulher, é receptivo. O órgão sexual da mulher é pra dentro, enquanto o do homem é pra fora. Ou seja, eu preciso ter necessariamente o meu olhar pra dentro. Eu preciso ter principalmente o meu valor por dentro. Então, qual que é o símbolo do ato sexual? União e procriação. Unidos a isso, confiança e troca. Por que eu, que conheço o meu interior, que cultivo o meu interior, todos os dias realinho o meu olhar para a verdade, para aquilo que é elevado, para aquilo que é verdadeiramente bom? Por que eu vou permitir que qualquer pessoa que eu mal conheço entre no meu mundo interno? Se eu tenho muito dinheiro no banco, eu passo a minha conta do banco, a minha senha do banco para qualquer pessoa? Não. Se eu valorizo muito a minha casa, o meu lar, eu encontro com qualquer pessoa na rua e falo assim, vamos lá para casa pra gente fazer alguma coisa lá? Não. A mulher, ela tem esse chamado ao cuidado, ao pudor do lar dela. Tá? Tô dizendo pudor no sentido de cuidado mesmo. Então, não tem como eu não pensar dessa mesma forma quando se trata do meu corpo. Né? E aí a gente entra mais uma vez, mas no liberalismo. Né? A gente depende do ponto de vista. Né? A mulher pode sim fazer as mesmas coisas que o homem. Por que o homem pode sair transando com várias mulheres e a mulher não? Porque é diferente. Né? A consequência de uma gravidez inesperada tem o mesmo peso para a mulher e para um homem? Não tem. Então eu primeiro preciso parar com essa imaturidade de querer se comparar com o homem. Somos diferentes. Cada um tem sua função e cada um vai ter sua consequência dessa função. Então é muita imaturidade pensar nisso. Por isso que vem também as questões das outras ideologias. Por que que o incentivo à legalização do aborto é tão alto? Porque eu não preciso me privar de me satisfazer sexualmente. Se eu engravidar, o que? Eu vou lá e tiro. Esse caminhar de sempre se anestesiar. Né? Sempre fingir que não tem tanta gravidade assim. Né? Então, por isso também vamos descriminalizar as drogas, porque eu preciso ficar aqui sentindo esses prazeres, assim, me sentindo anestesiada. Afinal de contas, a vida é muito dura. Não é a vida que é muito dura, é você que é muito fraco. Então, eu preciso sempre entender de onde que vem a origem das coisas. Parar de relativizar tudo, parar de querer liberar tudo e entender que a verdade deve ser seguida. No sentido de, por que você vai se envolver sexualmente? Você vai
fica ali no ápice do seu... Você vai se despir, literalmente, por dentro e por fora, para alguém que você não conhece. Alguém que você tá no primeiro encontro. Alguém que você, por mais que você tenha, né, tomando aí seus anticoncepcionais, você tem risco, assim, de engravidar, e aí? Ah, eu tomo um remedinho ali e resolvo. Então, é preciso ter mais responsabilidade. Parar de fingir que a vida é uma brincadeira. Né? Um conto, é um filme. Porque não é. Né? Então, o sexo é aquilo que mais nos aproxima da união. Né? De dois se tornam um. Duas carnes se tornam uma. Por que eu quero me tornar uma só carne com alguém que não é digno disso? A não ser que eu realmente não reflito sobre o que eu tenho no meu interno. A pessoa que vai acessar o meu mundo interno, ela precisa ser muito digna disso. Esse homem, ele precisa, no mínimo, se comprometer comigo. É o mínimo que ele pode me dar. Aí a gente entra também na questão do relativismo, mais uma vez, né? Que hoje em dia acham que namorar é algo... Colocam o namoro no lugar de um casamento. Então, assim, namorar é algo muito sério, eu preciso muito comprometimento. E, na verdade, antigamente não existia isso de ficar. O namoro serve, na verdade, para conhecer a pessoa, que é o que vocês fazem hoje, ficando. Aí vocês transam com o ficante. E aí, uma desordem puxa a outra. Né? Se eu tenho relação com um estranho, eu estou levando um estranho para dentro do meu ser. Pensa como isso é profundo. Né? Então, a mulher, por natureza, ela é mais reservada. Ela é mais reservada. Pelo próprio corpo, pela própria pelo próprio funcionamento do corpo dela. Né? É pra dentro, ela recebe. O homem não. Né? O homem, diante de um ato sexual, ele não funciona emocionalmente como a mulher funciona. A mulher vai querer a proteção depois. O homem não. Entende? Então, é preciso ter esse entendimento da função masculina e da função, esse pensamento acerca da natureza, da origem. Sempre falo com vocês, voltem para a origem. Voltem para a natureza e na própria natureza vocês terão as respostas do que fazer. Ah, mas hoje em dia não tem como não transar com ficante. Hoje em dia não tem como mesmo para as mulheres que estão aí. Entendeu? O que tem de mulher aí que não tem valor, que não se valoriza, que não é feminina, que não cultiva valores, virtudes, princípios, é a maioria. Agora você quer ser como a maioria, você quer ser diferente. Não tô falando pra você ser a puritana, a comportada. Tô falando pra você ser, no mínimo, responsável. No mínimo, valorizar o seu ser. Valorizar quem tem acesso a você. E pensar também qual tipo de homem que você se envolve. Né? Ah, mas hoje em dia, se eu falar ou se eu demonstrar que eu não me envolvo sexualmente rápido demais, então a pessoa não vai querer ficar comigo. Ótimo, então demonstra que ele só estava querendo isso. Você vai querer servir só disso? Né? Jana tá perguntando sobre o beijo. O beijo já não é tão profundo assim. Tem uma simbólica importante, porém, em relação ao tempo, não é muito importante em relação ao tempo, mas a intensidade ali da troca, da conversa, do vínculo, tá? O sexo já tem uma profundidade, uma seriedade muito maior, porque simboliza a união e a procriação, tá? Mas principalmente esse viés da união. Sempre lembre disso, por que eu quero me unir a essa pessoa? Por quê? O que essa pessoa me mostrou até agora? O que esse homem me mostrou até agora? E aí a gente pode entrar, né, no viés de que facilmente a gente a gente trai a nossa própria natureza. Porque a sua natureza diz que você deve ser reservada, diz que você deve se preservar, diz que você deve
necessariamente ser mais profunda acerca das suas decisões. Mas você fala o quê? Ah, mas eu vou... Ele me chamou, fui aqui no primeiro date com ele me chamou pra casa dele, então eu vou, né? Porque vai que ele não me quer se eu falar que eu não... né? Eu vou tentar ali. Então a gente vê também muito essa questão do ato sexual precipitado numa tentativa de conquista. Ou seja, eu vou ali mostrar pra ele que eu sou a melhor, que eu sei fazer tudo muito bem, que eu dou show ali na hora. E aí, é claro que ele vai querer de novo. Percebam onde está o pensamento. Eixo totalmente horizontal, para baixo. E numa tentativa masculina de eu vou fazer isso aqui para conquistá-lo. Só que aí você esquece que você deve ser conquistada, né? Percebe como o olhar está invertido para o que é o simples? É sempre o homem que conquista. Ele que vai ter que demandar o maior esforço no início. Justamente porque inconscientemente ele está ali correndo, querendo o sexo mesmo, né? Não estou dizendo que os homens só querem isso. Claro que não. Eu estou dizendo que o homem, a questão carnal, é muito mais forte do que para a mulher. A mulher é mais emotiva. A mulher busca o afeto, a proteção, a segurança do homem. E o homem busca, entre outras coisas também, o sexo, né? Ainda que ele seja pode ser um homem com, né, de princípios, de valores, que busca a verdade. Ele quer isso. Portanto, principalmente se você começa a se envolver, começa a conversar com um homem de valor, ele vai dar as investidas dele. Se você ceder, ele também está te observando. Porque um homem de valor, ele quer uma mulher de valor. Inclusive, eles testam. Você é o quê? Você é de valor ou você sai dando pra qualquer um que te chama pra casa dele? Porque é o que ele vai pensar. Nossa, se ela saiu, né? Foi pra minha casa aqui ou foi no motel, nem se fala, né? Nem se fala. Mas se ela foi pra minha casa aqui no primeiro encontro, é claro que nos primeiros encontros dela, ela faz isso com os outros também. Você acha que ele vai achar que ele é especial? Ah, não, é porque com você foi diferente, com você foi muito intenso. Ai, gente, para, né? Como que foi muito... É igual teve uma seguidora que me mandou uma mensagem falando que no segundo encontro eu tava apaixonada. Já falei, gente, isso não é. Isso é imaturidade, tá? Esse negócio de se apaixonar e não tem isso, não. Enfim. Voltando. O sexo, ele é uma entrega absoluta, ou deveria ser, uma entrega absoluta de amor. O que é amor? Não é aquele sentimentozinho da paixão, não. É essa união em que eu me decido unir a você para que nós possamos construir juntos algo edificante. A nossa relação deve ser valorosa. Tá? O sexo, ele serve para selar o vínculo emocional e espiritual. Aí o que acontece? Você se envolve rápido demais sexualmente, né? Nos primeiros encontros, antes o cara não se esforça nada pra você, né? Às vezes paga uma continha ali e você acha que tá fazendo muita coisa, e aí você se envolve, tá? O que vai acontecer? Como ele não criou o vínculo emocional, porque quando se cria o vínculo carnal antes do vínculo emocional, muito dificilmente, pode acontecer, pode, mas muito raramente, cria-se depois um forte vínculo emocional, um verdadeiro vínculo emocional. Então, o início da relação é aquilo, né? Como começa, perpetua. Se você começou a sua relação ali naquela euforia, naquela paixão, naquela, né, e vão embora pra casa dele mesmo e tal, porque com ele é diferente, você vai manter, provavelmente, uma relação que tem as bases dela, a carne e emoções periféricas. Agora, se você já sabe o que tem já sabe o que tem em você e já sabe para onde o seu olhar tá direcionado, o que você busca, então você vai entender quais valores você tem.
Você não vai ficar lá nos valores que ele tem. Deixa eu analisar aqui quais valores ele tem, mas qual valor eu tenho? E essa pessoa que está se aproximando tem afinidades com esses valores que eu tenho? Sim. Então a gente pode continuar aqui. Para que eu veja que à medida que ele vai se esforçando, que ele vai me fazendo se sentir protegida, segura, fisicamente, espiritualmente e emocionalmente ao lado dele, eu vou dando de mim. É aí que tá o mistério feminino, que hoje não tem, porque você abre o Instagram e já tem as mulheres todas peladas, né? O mistério feminino tá em gotejar de si, né? E mostrando-se pouco a pouco pro homem. Aí chega no primeiro date e você conta toda a sua vida, qual que é a sua profissão, que você é brigada com sua família, que nada dá certo na sua vida, conta dos seus ex, e aí passa mais uns encontros, se não é no primeiro já vai pra casa dele. Não tem como. Não tem mistério, não tem a espera, que é feminina, né? Espera, calma. Né? Essa questão do desespero, do afoitamento, demonstra ansiedade, desespero, imaturidade e masculinidade também, que o homem quer voltado para a ação. Então, quanto mais eu ficar ignorando o que tem ali no meu ser, com esse olhar sereno e contemplativo profundo, o que eu venho cultivando aqui dentro, né, na minha alma e na minha essência feminina, é valoroso? É digno? Tem valor? Né? O meu coração é uma tapera cheia de ratos ou é uma linda catedral? Porque se eu sei que é uma catedral bonita, iluminada, não é qualquer pessoa que vai entrar. Não é qualquer pessoa que tem esse acesso. Por isso que eu sempre falo com vocês. É por isso que a mulher que escolhe, e a mulher ela deve ser criteriosa. Ela deve ser honesta no sentido de eu não vou exigir o homem mais perfeito do mundo se eu ainda não sou essa mulher mais perfeita do mundo. Eu tenho que, né, nivelar. Mas eu preciso ser cuidadosa com quem entra na minha casa. Porque vem também a questão do fio emocional que fica, né? A mulher que ela se envolve muito sexualmente ali com várias pessoas, ela vai fragmentando essa alma. E é também uma falta de autoconhecimento do feminino, porque a mulher ela tem essa necessidade da intimidade, mas não é intimidade sexual. É aí que vocês se confundem. A mulher ela tem essa necessidade de pertencimento, de ter relações, né, de criar vínculos. Portanto, vocês acham que para firmar um vínculo, vocês precisam ir lá e transar com o cara para, né, marcar. Só que não marca. Não marca. Pelo contrário. Muda o olhar dele para você. Por mais que ele, né, claro que ele vai... E se torna muito confuso, porque ele vai ficar aqui no seu ouvido insistindo, falando que, né, não, é só pra gente ficar um tempo mais junto, porque a sua companhia é muito boa, vamos lá pra casa, só pra gente conversar um pouco mais. E a mulher, ela é auditiva. Então, facilmente ela cai, né? Por mais que você saiba que não é pra você ficar lá conversando na casa dele só, você sabe que não é. Mas você fala assim, então eu vou, só que eu não vou ceder. Mas enfim, uma ação causa outra. Se essa ação ela for voltada para baixo, vai causar outra para baixo. Enfim, a gente precisa parar de trair a nossa natureza. Essa intimidade, voltando aqui, é no sentido de vínculo. Só que só a mulher sabe e ela consegue fortalecer, criar esse vínculo, sábia e ordenada. Porque senão ela vai ficar envolvendo, tanto emocionalmente quanto sexualmente, rápido demais, num ato desesperado de preencher algo em si, de ordenar algo em si. De carência, de insegurança, de ser validada. Então, muitas vezes, no ato sexual, ela tá ali só para se validar. Olha só o meu corpo. Olha só como eu faço isso aqui. Olha só como é isso aqui.
né? Enfim, você vai se tornando só isso aí, só esse corpo. Aí depois reclama que ele só te chama agora pra casa dele, só te chama pra assistir Netflix, só te chama, não te chama mais pra um restaurante, não te chama mais pra conversar sobre você, sobre sua vida, sobre seus planos, seus anseios. Por quê? Porque como começa, perpetua. Se começou assim, muito provavelmente vai permanecer assim. Se você, a base que você criou foi carnal, foi rasa, a tendência da relação vai ser carnal e rasa. E aquilo que não tem base forte, bases fortes são sempre bases elevadas, aquilo que não tem bases fortes, a estrutura pode até crescer um pouco, mas qualquer balanço ela cai. Ou seja, aquela relação que não tem firmeza, não tem propósito, tem propostas, mas não tem propósito, aquele propósito de que você sente aquela segurança ali, né? Aquele porto seguro. O homem deve ser necessariamente para a mulher o porto seguro dela. Aí o cara não faz nada por você. Você lembra das funções básicas dele, que é proteção, força, conquista, coragem. E aí ele não te oferece nem isso. Aí você fala assim, então eu vou lá e vou dar tudo de mim pra ele, porque eu sou uma boa mulher, eu sou bondosa, eu sou generosa, eu posso mostrar pra ele o quanto eu gosto dele. E nisso aí eu vou dar tudo pra ele, literalmente. Filha, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, é preciso... né? Eu não sei se vocês já ouviram falar uma reflexão interessante também. Chama dissonância cognitiva, que é quando você sabe disso, né? Sabe de que você deve seguir valores, você inclusive quer seguir valores, quer se tornar uma mulher mais madura, mais ordenada, mais feminina, quer se tornar uma mulher valorosa, porém você não age conforme isso. Isso chama dissonância cognitiva, né? Quando é um fenômeno que acontece quando seu comportamento contradiz o que você quer realmente, né? O que o seu coração, o que a sua alma, o que o seu mundo interno aponta para a verdade. E isso aí simboliza que você está muito na carne, no polo horizontal, né? Então, é preciso sempre voltar a olhar para isso, né? Tem também outro fenômeno que chama paralaxe cognitiva, que é quando você cria teorias aí na sua mente, que é isso, né? Tipo assim, então eu vou dar tudo de mim, tanto emocionalmente, eu vou declarar pra ele, também vou transar com ele, porque aí ele pode ser que ele entenda como que eu estou aqui empenhada, e aí ele vai retribuir. Mas a real é que você sabe como funciona. Você sabe como que o homem funciona. Ou então, pelo menos, se você está aqui, né, no meu Insta, você já tem ao menos um viés aí, de que você entende, pouco que seja, mas entende o que é a função do homem, o que é a função da mulher, o que é certo, o que é errado, o que de fato não é relativo, né? Só que aí você vai, a paralaxe cognitiva é isso, você age conforme essas teorias aí que você cria na sua cabeça, porém você cria um afastamento da realidade. E essas teorias vêm da repetição, lá do liberalismo, do relativismo, do feminismo, que a mulher também tem que se satisfazer, a mulher também tem que ter liberdade sexual, a mulher também tem que por que é só os homens, né? E outra coisa, eu não vou me apegar, tá? Isso é a mentirinha que você está contando pra sua cabeça, porque não é você que controla isso. Pode olhar para as mulheres que têm a vida sexual muito desregrada. Elas não são ordenadas. Elas não têm aquela paz, sabe? Essa liberdade pregada, na verdade, por dentro tá tudo podre. Porque se eu levo qualquer pessoa para dentro da minha casa, se eu, entendendo que a origem do sexo é a união, a procriação, a confiança e a troca, e eu vou lá e me envolvo com qualquer pessoa,
eu posso estar criando uma teoria aqui e repetindo essas frases que o mundo faz com que a gente repita, mas que no fundo não tem, né? Não é real. E aí você vai se fragmentando, vai sujando o seu corpo. Você vai se sentindo suja, você vai se sentindo pesada, você vai sentindo que você nada e morre na praia, porque inconscientemente o seu desejo é que você vai ser uma troca, né? Então, eu vou aqui me esforçar, por mais que seja algo bom, né? O sexo não é algo ruim, né? É algo muito bom, porém, quando eu faço dele algo valoroso, quando eu estabeleço ele não como algo banal, como algo sujo. O que tá hoje em dia é sujo, é nojento. Mas a essência sexual é algo muito bonito, é um bem, né? Porém, o meu olhar, se está deformado da origem dele, né? Eu vou colocando isso aqui. E isso vem muito da questão de não saber pensar, de não agir de forma irrefletida, né? Se não me engano é Sócrates que fala isso, né? Uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida, porque eu vou ali vivendo e eu tenho as respostas, eu sei o que é certo, tá tudo aí, na sua própria natureza feminina, que é receptiva, que é reservada, que é pra dentro. Tá tudo aí. Mas aí você vai se traindo seu corpo, traindo seus valores, traindo sua essência feminina e quer ser ordenada. Não vai ser, né? Existem 7 faculdades humanas, que é senso comum, razão, e a partir da terceira começa a ficar um pouco mais interessante, que chama apetite concupiscível, que são os apetites mais baixos, as nossas vontades, os nossos desejos mais carnais, né, os nossos descontroles, tanto né, de, por exemplo, comida, sexo. A gente chama de desejos do baixo ventre, ou seja, aquilo que está mais na terra, aquilo que está mais no horizontal, material. O quarto é o apetite irascível, que já são os meus desejos mais elevados. Quando eu começo a me inclinar para aquilo que é valoroso, para aquilo que me mostra a verdade, para aquilo que não é relativo, mas para aquilo que é, vamos dizer, é valorável mesmo, né? E a quinta faculdade são as vontades, a sexta, a inteligência ativa e a sétima, inteligência passiva. O que eu quero falar com isso? Não vou me aprofundar muito, só para vocês entenderem. O meu apetite concupiscível, né, são as minhas baixas vontades. E o irascível, as altas vontades, aquilo que é elevado, né, aquilo que me torna uma mulher mais sábia, mais ordenada, mais madura, mais evoluída, espiritualmente e humanamente. Só que eu só consigo sair, né, abandonar as coisas baixas quando eu começo a buscar pelas coisas altas. Os bens mais árduos são esses bens que eu preciso olhar para dentro, ver o que está desordenado, ver o que está bagunçado e melhorar. Hoje mesmo no grupo do WhatsApp do ordenamento feminino do curso, estava conversando com algumas alunas e elas falando sobre isso, né? Que tem sentido uma como é que fala? Da essa hora minha mente começa a falhar. Mas tem sentido a profundidade que é o conteúdo que tem ali, né? E tem passado dias mais profundos, dias mais densos assim nesse mundo interno, mais reflexivos. Então, eu não entendi o que o Roberto falou. Então,
os bens árduos, que são esses bens de como me tornar mais valorosa, como ter mais valor, como ter realmente um espírito nutrido, como ser uma mulher interessante, né, madura, feminina, e saber, né, a importância e o valor de cada coisa, saber me posicionar, né, diante das relações, diante de cada fase, né, das relações. Só quando eu busco esses bens árduos que eu vou me afastando dos bens baixos. Só quando eu ativo lá o meu apetite irascível que eu vou e desativo o meu apetite concupiscível. Mas enquanto eu ficar me instalando muito no que é desejo, no que é carnal, no que é, né, que me gera adrenalina, que me gera uma satisfação imediata e egoísta, então eu vou também me afastar do bem e da graça real que há também no sexo, né? Que é algo bom, que é algo que deve ser para fortalecer o vínculo, para selar o vínculo de um casal que já tem o vínculo emocional e espiritual, né? O vínculo emocional, bem, a base do vínculo é forte, né? Eu tenho segurança que eu já vi que eu tenho valores parecidos, eu já vi que eu posso confiar nesse homem aqui. Então, agora sim, né? Após me sentir protegida, após sentir que eu posso me manter aqui, protegida com esse homem, que eu estou construindo algo valoroso, que eu estou olhando, né, com generosidade, estou olhando com amor, que é construção, e não olhando e me vendo, né, naquela projeção ali de relacionamentos que pessoas desordenadas têm. Elas não se relacionam com o outro, elas se relacionam com elas mesmas, por isso que elas ficam ali debatendo. Enfim, enquanto eu não buscar as coisas altas, eu vou sempre ter que me contentar com o pouco que é as coisas que a terra oferece, né? Só saindo desse apetite concupiscível, eu acesso o apetite irascível, e só depois que eu acesso esse apetite irascível, que são as coisas do alto, as coisas elevadas, só então eu acesso a inteligência. Ou seja, quando eu fico só na busca das coisas baixas, eu não uso a inteligência. Então, portanto, eu ajo como um bicho. Triste, né? Mas é isso aí. Por isso que as mulheres estão tão vazias, né? Estão mesmo agindo como animais no cio. Os homens já são no cio por natureza. E as mulheres não estão conseguindo compreender a profundidade que é o ato sexual. É a mulher que conduz o relacionamento por isso. Porque ela deve ter esse olhar mais elevado. Ela deve ter esse olhar mais valoroso. O olhar do eixo vertical, né? E é muito importante que os dois eixos estejam juntos, o vertical e o horizontal. Por isso que a mulher deve saber bem qual que é a função dela e compreender o que deve esperar minimamente de um homem. Entende? Então, fiquem com essa reflexão, né, no sextou de vocês. Eu sei que as caixinhas hoje lotaram, porque o final de semana tá chegando, né? Vai encontrar o ficante e não sabe, né? E aí, será que eu deixo rolar? Será que eu espero mais um pouco? Mas sempre se lembrem da origem das coisas, aí vocês terão as respostas, tá? Não estou aqui para ditar regras, estou aqui para mostrar para vocês a origem das coisas e a natureza, como a natureza é, né? Não interessa se eu acho justo ou injusto. O que me cabe é aceitar as coisas como são e agir conforme a minha natureza, né? Parar de trair a si mesma, né? Pois é, Roberto, os conteúdos por aqui são sempre profundos, até demais, né? E é isso.
reflitam sobre isso, né? A mulher tá lá na live sobre como ter profundidade. A mulher, ela tem o dever de ser profunda, porque ela não sustenta no ser dela, ela não sustenta o que é raso por muito tempo. Ela começa a adoecer. A mulher que age só na periferia, só na carne, só na matéria, ela começa a adoecer porque o mundo interno da mulher é muito amplo, é muito bonito, é muito mais rico do que o mundo interno do homem. Os homens são incríveis, mas o mundo interno deles é muito mais simples, muito mais preto no branco. A mulher não, o mundo interno da mulher é muito mais floreado, muito mais cheio de firula, muito mais, né? Enfim, então é preciso cultivar esse mundo interno da mulher, por ser mulher, né? E não tem como eu cultivar algo de valor se eu deixo qualquer pessoa ter acesso à minha vida, ao meu ser e ao meu corpo. E as coisas que eu faço, já falei isso antes, tudo que eu faço eu mando uma mensagem, é como se eu estivesse mandando uma mensagem para minha mente. Mesmo que eu fale assim, não, eu tenho valor e tal, eu sou uma boa mulher, sou madura, mas eu vou cair, né, nessa tentação aqui só hoje. Aí depois, de novo, só hoje. Depois, de novo, só hoje. Sua mente vai entendendo o que você está fazendo e vai criando sua personalidade, o seu ser a partir disso. Você é o que você faz constantemente. Né? A sua mente não consegue sustentar duas personalidades ao mesmo tempo. Então ela vai sustentar o que você faz. Ah, não, eu sou uma mulher valorosa, eu sou criteriosa, eu sou exigente. Mas o primeiro cara que me manda mensagem aqui no Oi Sumida, sexta-feira, eu dou toda a moral pra ele e aceito sair com ele. Então, reflitam sobre isso. O valor, ele é construído. E nós, enquanto humanos e homens principalmente, só valorizam aquilo que é caro. Aquilo que vai ter para ele como um troféu. Aquilo que requer esforço. Né? O homem, ele precisa mostrar a força dele. Então, quando ele está com uma mulher realmente valorosa, uma mulher bonita, bela, tanto por dentro quanto por fora, então ele vai andar com essa mulher como se fosse o troféu dele. Porque ele precisou ali se esforçar. Ele demandou força, demandou atenção, demandou energia dele para que ele conseguisse aquilo. Assim como né, as medalhas, os carros grandes, os carros caros, como é que fala? O cargo na empresa, enfim. O homem, ele valoriza muito aquilo que ele se esforça para ter. E ele vai medir o seu valor de acordo com também como você age na sua sexualidade. Né? Os homens gostam de desafio. Não estou dizendo que você deve ficar jogando, estou dizendo que quando você tem o seu valor pré-estabelecido para você mesma, então você consegue discernir melhor e conduzir melhor, né? O que você deixa passar e o que não, tá? Para finalizar, vou dizer mais uma vez que hoje, daqui a pouco, na verdade, né, já são 9 horas quase, se encerra o ordenamento feminino, tá? Um curso que eu criei justamente para ajudarem vocês a se ordenarem, desde emoções, né, de afetos elementares, como restabelecer a relação, né, com o pai e com a mãe, no sentido de honra, né, de aceitação, não no sentido de mudar a relação de vocês, mas no sentido de, se eu não aceito o meu pai, se eu não aceito a minha mãe, se eu não honro esses dois, a minha mente entende que eu sou 50% pai e 50% mãe. Se eu não sei lidar bem com a figura paterna do meu pai, se eu não aceito essa figura, independente se está vivo ou não, independente do que me fez, o fato é, me deu a vida, e a vida é... Não, Roberto, não é só para mulheres não, pode ficar aí, tá? É porque o curso é mais voltado para mulheres, mas seja bem-vindo. Então, a minha mente entende que eu sou 50% homem, 50% mulher, 50% meu pai, 50% minha mãe, e se eu não honrar e aceitar esses dois, algo em mim vai faltar,
A minha mãe simboliza os meus afetos, o meu sucesso na vida, as minhas relações. E o meu pai simboliza o masculino em mim, que é a minha ação, que é a minha capacidade de agir, de discernir, minha capacidade de ir para o mundo, entre outras várias coisas. Então, se eu não ordeno o meu olhar para essas duas figuras, a minha vida não vai andar, tá? Ou não vai andar tão bem quanto poderia andar. E entre outras coisas, né? A gente também faz uma reflexão sobre traumas do passado, para que a gente vá limpando esse emocional. É uma limpeza, vamos dizer assim, muito profunda do imaginário de vocês, né? A gente também trabalha na terceira aula, que não saiu ainda, vai sair na quarta-feira. A gente tá disponibilizando 2 aulas por vez, justamente porque são aulas muito profundas. Então, eu queria que vocês assistissem com calma, né? Que não assistissem tudo de uma vez. Então, eu estou disponibilizando 2 por vez. Dessa forma, vocês têm tempo também para assimilar isso aí dentro. A primeira aula é sobre maturidade e autorresponsabilidade. Todo esse conteúdo que eu falo aqui com vocês sempre falam, é muito profundo, é muito profundo mesmo, né? Requer esse olhar da maturidade. Então, essa primeira aula foi justamente para isso. Olha, o olhar aqui precisa ser elevado. A gente precisa dizer assim, ó, minha vida agora, minha responsabilidade, paro de me vitimizar e paro de achar que eu sou vítima das circunstâncias da vida dos meus pais, enfim. E agora eu vou me tornar o que eu quero me tornar, né? Seja o que? Uma mulher, uma boa mulher, eu quero ter um bom relacionamento, eu quero ser mais feminina, mais madura, mais ordenada, mais feliz, portanto. Então, eu preciso construir isso sozinha. Terceira aula sobre ansiedade, medos e inseguranças, tá? Que tá uma aula, assim, muito boa, porque eu sei que muitos desses pequenos erros cometidos, né, são gerados pela ansiedade, pela impulsividade, por essa reação aqui à flor da pele, né, sem trazer para dentro, sem internalizar. A quarta aula, a quarta aula é sobre relacionamentos, né? Qual olhar a gente deve ter, tanto para quem está solteiro, quanto para quem está num relacionamento já, seja namorando, casado, enfim, qual olhar eu devo ter para um homem? Para que, igual a gente voltou aqui, por que simboliza o sexo? Qual que é a origem disso? Para que serve realmente? A gente tem essa mesma reflexão sobre os relacionamentos. E quando você realmente internaliza essa reflexão, você fala assim, ok, eu tô me relacionando aqui, é pra isso, não é pra isso. Enfim, você vai descobrir quem estiver lá. Quinta aula sobre polaridade masculina e polaridade feminina, que é o que eu falo por aqui sobre eixo horizontal e eixo vertical, tá? Que é sobre isso, o que é a função do homem, o que é a função da mulher. Sexta aula é feminilidade, como ser mais feminina. E aí, depois de todas essas aulas que a gente vai disponibilizando, na quarta a gente vai disponibilizar mais 2, né, que é a terceira e a quarta, e depois de mais alguns dias as outras. Todas essas aulas são para serem feitas nessa ordem mesmo, tá? De dentro lá do mais profundo do seu ser para fora, para os relacionamentos, para como que eu ajo aqui fora. São 6 aulas, eu não gosto de nada muito longo, eu gosto de coisas que são eficientes, que são comprometidas e que resolvem, né? Porém, não é mágica, né? Nada é mágica, tudo depende da sua disponibilidade interna, do seu querer e do seu esforço. E tem um grupo no WhatsApp comigo, né? Que estão lá hoje à tarde eu estava conversando com algumas meninas, inclusive sobre a profundidade, como isso tem afetado elas, só essas 2 aulas, como que afetou o interno delas. E é isso, link tá na bio. E depois tem mais uma coisa, depois que eu disponibilizar todas essas aulas, vai ter ao vivo Tira Dúvidas comigo no Zoom, tá? 2 vezes, e eu tô combinando com o Orlando Costa, acho que a maioria de vocês devem conhecer, ele tá falando muito sobre masculinidade. Tava falando com ele hoje, inclusive, sobre isso, de ter um Tira Dúvidas com ele também, né? A gente vai estar ao vivo no Zoom, a gente vai ainda programar a data e programar certinho, e aí vai estar comigo e com o Orlando lá tirando dúvidas, tá? Essa é a novidade. E é isso, viu? 9 horas já,
23h59 se encerram as inscrições, então quem for ser minha aluna, já vi aqui que tiveram algumas compras aqui, toda hora que eu pego aqui eu tô olhando, a notificação chega pra mim, eu vejo lá, tá? Enfim, sejam muito bem-vindas essas novatas que chegaram aí hoje e estou à disposição, vou deixar a caixinha para qualquer dúvida e espero que vocês tenham gostado da live hoje. E as novas alunas, estou esperando vocês, viu? Até hoje à noite. Aproveita aí esse final de ano, inclusive, para encerrar ciclos, encerrar esse emocional, esse imaginário corrompido, que é o que o mundo moderno faz, quando a gente não realinha o olhar para conteúdos que são, né, valorosos. E vamos para uma nova fase, né? A concepção da vida é isso, essa movimentação com sentido. A gente precisa se movimentar, tá bom? Beijos e bom final de semana para vocês.